Vamos lá, pessoal, nosso primeiro dia da série Dicas para Concurso. E o tema de hoje é edital. Muitas pessoas só se preocupam em olhar os cargos e as vagas disponíveis e não se atentam para as outras informações que o edital contém. E olha que tem muita coisa importante, viu? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os tópicos que vocês precisam se atentar na hora de olhar o edital. Vem comigo! Nosso primeiro tópico é a entidade organizadora. Parece bobeira, mas não é. A entidade organizadora, ela pode te mostrar uma série de características do concurso. Primeira delas, a entidade organizadora vai mostrar para vocês como que vai ser a estrutura e o nível da prova. Se você pegar uma prova, por exemplo, que a CESP está organizando, você vai ver que a prova ela tem um nível altíssimo. E as questões são muito diferentes daquilo que a gente costuma ver nos concursos de outras entidades organizadoras. A prova da CESP, por exemplo, ela é muito difícil, ela é muito longa e ela só tem questões de certo ou errado. Vou falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Mas a partir do momento que a gente olha qual é a entidade organizadora, a gente consegue ter essa noção. Uma outra situação importante é justamente vocês analisarem se a banca não está vinculada com quem está solicitando as vagas, tá? Eu já participei de um concurso em que isso aconteceu. Tinha, né, vamos colocar aí a organização que estava solicitando as vagas, né, que estava precisando do concurso, e foi criada aí uma instituição, né, ou foi utilizada uma instituição que era ligada com a entidade que estava necessitando das vagas. Quando isso acontece, podem haver problemas dentro do concurso, porque muitas pessoas podem estar sendo ajudadas, sendo facilitadas para conseguir as vagas, e isso é um perigo muito grande. E dentro do edital, você vai precisar olhar com muita cautela quais são os recursos que você tem e o que você pode e o que você não pode fazer dentro da prova. E isso envolve a questão de caderno de concurso, que a gente tem direito a levar no final, a questão de registro de gabarito e por aí afora. Então, uma dica. Se vocês forem participar de um concurso e que vocês verem que a organização, né, que está solicitando ali as vagas, a instituição principal, está juntamente com uma organização que ela mesma criou ou que é ligada diretamente a ela como banca, se resguardem. Esperem o período para vocês poderem sair da prova, né, do local da prova, com o caderno de questões na mão. Copiem o gabarito corretamente. Eu marquei uma questão errada. Anota no gabarito de vocês a questão que vocês marcaram errada. Deixem tudo muito certinho, porque pode acontecer de na hora de fazerem a correção da prova, abaterem, né, algumas questões que vocês acertaram. Então, no concurso que eu participei, por exemplo, que teve esse problema, eu perdi 2 questões. Então, ao invés de eu ficar entre os 100 primeiros colocados, eu fiquei lá em centésimo, alguma coisa, eu nem lembro mais a posição certinha que eu fiquei. Eu entrei com recurso e na hora que eu entrei com recurso, de acordo com o edital, tudo bonitinho, a frase que eu ouvi foi: você tem certeza que você quer entrar com recurso? Porque não vai resolver de nada. Para vocês verem o nível da situação. Eu tinha que entrar com recurso porque se eu não entrasse, depois eu não poderia nem acionar a justiça. Então, eu entrei com recurso, eu tinha meu caderno guardado, eu tinha meu gabarito anotado, tudo certinho, e eu sabia que as 2 questões que colocaram para mim como erradas, elas estavam certas. Quando eu cheguei no local para fazer o recurso, a fila estava quilométrica. Tinha muita gente querendo recorrer das questões. E tinham pessoas que uma disciplina inteira, por exemplo, português, estava toda zerada. Como se a pessoa não tivesse acertado nada, e a pessoa tinha acertado das 5, me parece que tinha acertado 4 questões. São pessoas que a gente vai conversando na fila e vai descobrindo as situações. Graças a Deus, eu consegui ficar entre as 200 vagas que estavam sendo disponibilizadas e eu não precisei acionar a justiça para rever essas minhas 2 questões que não foram consideradas.
Infelizmente, não sei como ficou a situação de outras pessoas que estavam também recorrendo. Mas fica aí para vocês a dica. Observem muito qual é a banca que está organizando o concurso, que vai aplicar a prova, que vai fazer a correção da prova e por aí afora. Vamos para o nosso segundo tópico, local da prova e o dia. Muita gente olha o salário, né? Olha o cargo, acha muito bom e não presta atenção no local da prova e nem no horário. E às vezes vai precisar de ter um deslocamento muito grande, vai precisar estar em um hotel, vai precisar se organizar para poder chegar no local da prova no horário correto. Então, muito cuidado com isso, principalmente em concursos que estão a nível estadual e federal. Às vezes você mora em um lugar e você vai precisar se deslocar para um local muito longe para poder realizar a prova. Então, se atentem a isso, olhem no edital, o local da prova e o dia. Uma outra coisa que vocês precisam se atentar também à questão do local e horário da prova é porque às vezes no edital vocês podem concorrer a 2 vagas diferentes, né, de cargos distintos. Uma prova no período da manhã, a outra no período da tarde. Vocês podem estar tentando aí prova para esses 2 cargos ao mesmo tempo. Lógico que vocês também precisam observar se o local e a data da prova é apenas em uma etapa. Se a prova ela for composta por várias etapas, vocês precisam também analisar se, passando nas 2 vagas a qual vocês estão concorrendo, se lá na frente vocês não vão ter nenhum conflito, tá? Ou vocês vão ter que abrir mão de um. Então, sempre olhem como que a prova vai ser, quantas etapas ela vai ser e onde vão ser essas etapas. Às vezes acontece também vou dar um exemplo para vocês, acontecer a prova, uma etapa no Rio de Janeiro e outra etapa, por exemplo, acontecer em Brasília, tá? Então, isso pode vir a acontecer. No edital, sempre vem escrito. Também tem situação de faz a prova e depois precisa fazer o curso durante 1 mês, 2, 3 meses em um outro lugar e os melhores alunos é que são realmente aprovados. Tudo isso vem escrito no edital e vocês precisam analisar. Terceiro tópico, a estrutura da prova. No edital, sempre vem escrito para vocês a estrutura da prova. Nem sempre vocês vão pegar uma prova que ela vai ser de múltipla escolha, né? Vai ser uma prova objetiva e que vocês vão ter a opção de A até a letra E para vocês escolherem qual é a resposta certa. Nem sempre vai ser assim. Existem bancas que organizam suas provas colocando 4 opções de resposta. Tem outras que colocam 5 opções de resposta. A da CESP, por exemplo, geralmente vem mais de 100 questões. Você tem aí um período para você resolver essas 100 questões e você só tem a opção certo ou errado. Então, você tem que dizer se aquela afirmativa ela está correta ou se ela está errada. E aí, um problema da prova é que se você marcar uma questão e ela estiver correta, a sua resposta estiver correta, beleza, você marca a sua pontuação. Porém, se ela estiver errada, você perde uma pontuação. E aí você tem a situação de que, se você está na dúvida, você pode deixar em branco. Em branco não vai nem tirar e nem adicionar os pontos. Então, é uma prova que tem uma estrutura muito diferente. Já peguei um concurso também em que as questões eram discursivas. Não é que tinha uma parte de redação. Não. Todas as questões eram discursivas. Então, no edital vem tudo isso detalhado para que vocês se preparem melhor. Outro tópico importante, salários e benefícios. Muitas pessoas deixam de fazer certos concursos porque olham o salário e acham muito pouco. Eu já participei de um concurso em que no edital vinha um valor muito baixo e ao assumir o cargo, nós descobrimos, né, eu e outras pessoas que estavam junto, nós descobrimos que o salário quase que dobrava com os benefícios que existia. E aí as pessoas que não prestaram concurso porque acharam o salário muito baixo, acabaram ficando aí decepcionadas porque o salário era quase o dobro do que realmente estava escrito no edital. Hoje em dia, geralmente, as entidades elas colocam
né, todos os benefícios, tudo que está envolvendo ali aqueles cargos que estão sendo disponibilizados. Porém, é legal vocês procurarem saber o que vocês têm de bonificação, o que vocês têm de gratificação, o que vocês ganham, por exemplo, se vocês adicionarem um certificado de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, porque alguns cargos também promovem, né, um aumento de salário quando o funcionário ele vai se capacitando. Então, tudo isso vocês precisam saber antes. E nem sempre isso vem escrito no edital. Então, procurem saber se não estiver nada discriminado dentro do edital. Próximo tópico, vagas. Muita gente olha o seguinte, eu acho isso muito engraçado. Eu tenho lá uma possibilidade de concorrer a 2 cargos, tá? De acordo com o meu nível de escolaridade, eu posso concorrer em 2 cargos diferentes. Aí eu observo o seguinte, em um cargo eu tenho 100 vagas disponíveis e no outro eu tenho 15. O que a maioria das pessoas fazem? Eu vou pro de 100 porque eu vou ter mais chance. O que acontece é que a maioria das pessoas pensam assim. E se muita gente vai para o cargo que tem 100 vagas sendo disponíveis, acaba que a concorrência por vaga, porque é assim que a gente analisa em concurso, a concorrência por vaga é muito alta. Vamos exemplificar. No final do processo todo de inscrição, você acaba percebendo que para aquele cargo que estava ofertando 100 vagas, vamos imaginar que tenha 23 pessoas concorrendo para cada vaga. E aí aquele cargo que estava sendo ofertado apenas 15 vagas, tem 3 pessoas por vaga. Qual que você realmente tem mais chance? No cargo com 100 vagas, que tem 23 pessoas concorrendo para cada vaga, ou seja, você vai ter que concorrer com mais 22 pessoas para uma vaga, ou aquele que está ofertando 15 vagas apenas e tem 3 pessoas concorrendo por vaga, ou seja, você vai concorrer com mais 2 pessoas. Qual que é realmente mais vantajoso? Qual que é aquele que está realmente te dando mais possibilidades, mais chances de passar no concurso? Então, cuidado com as vagas. Outro tópico a ser observado, legislação vigente. Sempre observem qual é a legislação vigente quando vocês forem fazer o concurso. Isso geralmente não vem escrito no edital, vocês vão ter que procurar. O que eu quero dizer com legislação vigente? É, por exemplo, se quando vocês forem aposentar, vocês vão aposentar com o salário, com o último salário que vocês receberam, ou se vocês vão aposentar considerando o teto salarial. Outra coisa, se você como estatutário vai poder ser dispensado ou não, tá? O estatutário é quem passa no concurso, tá? Já está efetivado. Então, vocês têm que analisar como que está a legislação vigente para vocês saberem o que vocês têm direito ou não. Porque senão vocês podem entrar no concurso achando que vocês vão ter uma série de direitos e vocês não vão ter. Uma coisa que muita gente não sabe com relação ao estatutário é que quando você aposenta, você não tem fundo de garantia, tá? Pode ser que eles mudem a legislação? Pode ser. Por isso que é importante vocês olharem a legislação vigente. Quando você é estatutário e você se aposenta, você continua recebendo um salário, tá? Mas você não tem fundo de garantia. Você é estatutário, a princípio tem cargo vitalício, então você não tem fundo de garantia, tá bom? Outro tópico que vem escrito no edital. Qual é o vínculo empregatício? Qual é o regime que vai ser aplicado? Como assim qual vai ser o regime que vai ser aplicado? Não é porque vocês estão fazendo um concurso que vocês sempre serão estatutários. Cuidado! Vocês podem ter um regime estatutário, como vocês também podem entrar com um regime CLT. Por mais que vocês estejam fazendo prova, eu já participei de concurso, fui aprovada, entrei, pegaram a minha carteira, assinaram bonitinho, que carteira, quando você é estatutário, eles não assinam, você tem a sua carteira, eles pegam a sua documentação, numeração, tudo bonitinho, mas isso não é registrado em carteira, tá? E eu já fiz um concurso que aconteceu isso, pegaram a minha carteira, registraram tudo bonitinho e tal,
Quando eu saí, tinha direito lá ao fundo de garantia e mais um monte de coisa. Então, eu era regime CLT, não regime estatutário. Outro tópico que eu já comentei com vocês no início e vou reforçar agora um pouco mais, a questão dos recursos. Olhem sempre no edital como é o processo de recurso. Também olhem como é a questão de títulos, né? A prova de títulos. Vocês podem estar enviando a documentação ou apresentando documentação de acordo com o que eles indicarem, então fiquem atentos com relação a isso, que as entidades organizadoras, elas sempre, né, as bancas, elas sempre mostram para vocês como que vai ser a prova de títulos, para vocês poderem ganhar mais pontuação. Pode ser mais experiência, pode ser a parte dos certificados, dos diplomas que vocês têm. Então, sempre analisem o que é considerado na prova de título e quando essa documentação deve ser entregue. Se vocês não têm uma documentação, por exemplo, fiz a minha pós-graduação, mas eu ainda não recebi o diploma. Procura a unidade escolar, pega uma declaração, leva a documentação que vocês conseguem comprovar que vocês têm aquela titulação que foi ali solicitada, tá? Com relação aos recursos, já falei antes, sempre olhem o que está sendo colocado ali dentro do edital, quais são as fichas para vocês poderem recorrer de qualquer coisa que vocês viram na prova que não está correta, que vocês não conseguiram perceber. Eu já peguei uma prova uma vez que foi até engraçado que eu olhei a questão e falei, tinha certeza que a resposta era isso. Essa questão tá errada, eu vou entrar com recurso. Só que depois eu fui olhar no edital que a parte de referência bibliográfica se referia a um autor que tratava aquele assunto de uma determinada forma, sendo que a maioria das pessoas tratam de outra. Então eu fui pelo da maioria, né, o que era comum no dia a dia, e a referência bibliográfica era a respeito de uma outra pessoa, de um outro autor. Então não adiantava entrar com recurso com relação a isso, porque a referência bibliográfica estava bem clara que deveria ser baseada naquele assunto, naquele autor. Então isso também pode acontecer. Antes de entrar com recurso, analisa direitinho as referências bibliográficas para vocês terem certeza de que vocês estão alinhados com aquilo que a entidade organizadora propôs, tá? Lá no edital vem tudo discriminado. Tem gente que fala assim, não, depois se precisar eu olho. Gente, recurso geralmente é prazo de 2 dias, 3 dias no máximo. É coisa muito rápida. Então não dá para vocês ficarem deixando para ver depois, caso precise. Não façam isso. Já leiam o edital e se preparem para caso vocês precisem entrar com recurso. Porque aí vocês já têm tudo organizado, as fichas já estão todas ali, vocês sabem o que vocês vão utilizar, vocês já sabem como que vão preencher, o que vocês vão precisar utilizar, então vocês conseguem já deixar tudo já meio que organizado, já pensado na forma como vocês vão utilizar, tá? Com relação ao edital, são essas as dicas que eu gostaria de estar passando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários para mim, vai ser um prazer aí responder vocês. E amanhã o nosso tema vai ser técnicas para estudos. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que nós temos para poder estudar e vou mostrar para vocês o que para mim resolveu muito. Quando eu falo para mim resolveu muito, para quem não me conhece, eu já passei em 4 concursos entre os 10 primeiros lugares. Já passei em outros concursos também que eu não fiquei entre os 10 primeiros lugares, mas eu consegui entrar porque o número de vagas era um pouco maior. E aí até uma questão que vocês também precisam se atentar quando vocês lerem o edital, qual é a exigência de escolaridade para cada cargo. Eu já participei de um concurso que eu fiquei em 29º. Eu pensei assim, esse concurso aí, esquece que não tem nem como eu entrar. E de repente eu recebi um telegrama que eu estava sendo convocada. Por quê? As pessoas que passaram nos primeiros lugares não se atentaram que o edital exigia certificado, né, o diploma de licenciatura em computação. E essas pessoas que ficaram nos primeiros lugares, elas não tinham essa certificação.
e elas foram perdendo a vaga. Não tinha como, não tinha. Teve gente que entrou com recurso de judicial e tal, não tinha como. O edital era muito claro. Tinha que ter licenciatura em computação. E aí o pessoal foi perdendo as vagas. E quem tinha licenciatura em computação é que foi ocupando. Então chegou lá no 29º, estava na minha vez e eu consegui entrar no concurso. Então isso também é uma coisa muito importante. Observem a escolaridade exigida. O que eles realmente estão pedindo tintim por tintim. Ah, eu tenho alguma coisa que é alternativa. Cuidado com isso. Vão conscientes de que vocês podem ser barrados, tá bom? Então, voltando aí, já passei então em vários concursos, 3º lugar, 4º lugar, 10º lugar, 29º, 7º, 100º alguma coisa. Tem concurso que eu nem passei, não consegui pontuação, mas são as experiências que a gente vai adquirindo. E aí eu vou passar para vocês as técnicas de estudo que deram muito certo para mim e eu espero que para vocês também ajude bastante. Então, um forte abraço, minha gente, e até amanhã!